Olá, eu sou um mero consumidor e eu vim aqui falar o que eu estou achando dessa treta de Mushoku Tensei. Ai. Não sei nem por onde eu começo. É tanta coisa em tantos níveis de certo e errado que eu vejo que eu até fiz algumas pesquisas aqui e ali. Se pá, eu gravo esse vídeo em várias etapas, porque eu não sei se eu vou só pegar esse áudio que eu tô gravando hoje e já passar já colocar no editor e mandar, porque é tanta informação, é tanta coisa que a galera não faz nem ideia, que, cara, eu acho tão raso, sabe? Vamos lá, vamos começar pelo seguinte. O óbvio hoje em dia precisa muito ser dito. É tão incrível como as pessoas se emburreceram e se tornaram um bando de acéfalas idiotas, que o óbvio hoje precisa ser dito e repetido, porque só tem idiota, só tem pessoas com problemas, porque elas simplesmente não querem ouvir, elas não querem entender, porque o objetivo da maioria hoje em dia é simplesmente pegar algo que você falou e usar contra você sem querer nem mesmo discutir com você sobre isso. E eu vi muita gente discutindo sobre, falando que não pode, outros falando que pode. Na verdade foi mais gente falando que não pode. Ai. Vamos começar pelo seguinte. O cara é livre. Ele escreve, ele fala o que ele quiser. O pessoal, inclusive os BR, reclamando muito disso, já chega até a ser uma risada, uma piada. Nessas horas eu até acho engraçado e acho memorável o pessoal lá de fora não ligar tanto assim pra opinião de quem não é do país, que nessa hora faz sentido realmente. Cara, ele fala sobre o que ele quiser, da forma que ele quiser, como ele quiser. Esse é o ponto. Ah, eu não gostei, não consuma, ponto. Ah, mas é problemático. Sim, é problemático. E você tá consumindo porque você quer. Você não é obrigado a consumir. Ninguém te amarrou numa cadeira e falou, consuma isso daqui. Ah, mas é problemático porque o personagem, pra quem não sabe, o que aconteceu foi, o personagem principal, que é um personagem com sérios problemas mentais, sim, ele é, e aborda isso, explica que ele é essa pessoa, mostra ele sendo esta pessoa, ele decide... como eu posso explicar? Basicamente a história do anime é um cara de 41 anos com vários problemas mentais que não saía de casa e que era um fracassado na vida por vários fatores que aconteceram na vida dele, e ele escolheu reagir da pior maneira possível, explodir na cabeça dele, explodir no que eu falo no sentido figurado, de zoando a cabeça dele conforme ele foi escolhendo as coisas mais erradas possíveis no caminho dele. Ele acaba morrendo atropelado porque ele foi expulso de casa, porque ele era um inútil, ele era um peso de papel que respirava e respirava. Ele era um ser humano que um peso de papel e ele não teria diferença. A diferença é que o peso de papel é mais barato. Então, acho que a família dele, ele foi expulso da casa onde ele vivia, parasitando. E o caminhão de Sekai pegou ele morreu e ele renasceu em um outro mundo como um recém-nascido, só que com a cabeça do cara de 40 e poucos anos que ele era na outra vida. E aí, recentemente chegou numa cena em que o personagem, ele precisava... Eu não vou dar muitos detalhes. Dane-se, eu vou dar os detalhes. Ele importou para aquele mundo o conceito de action figure. Ele começou a encontrar pessoas e ele começou a fazer action figures dessas pessoas para vender, e deu muito certo, muita gente comprou e ele acabou vendo um negócio muito bom e rentável nisso.
foi isso. Geralmente, pelo que eu vi, eu não vi tudo, as action figures geralmente são feitas de mulheres. Whatever, no mundo real também, a maioria das action figures são feitas de mulheres, embora as que eu tenho não são. E aí ele precisava gerir esse negócio de um jeito de fazer mais e tudo mais. E a pessoa que trabalhava junto com ele não conseguia fazer, porque ela não tinha habilidades de destreza e precisão necessária para isso. O cara que ia fazer acabava quebrando. Então eles decidiram, uma outra pessoa teve a ideia de eles comprarem um escravo e colocar esse escravo para fazer isso. Tá bom. Aí ele falou, beleza, vamos lá. Aí ele achou uma menina que estava sendo maltratada e tananana. Como sempre, o herói, o personagem principal, acha uma pessoa, um cara, mas geralmente é sempre uma mulher, que estava sendo maltratada. Ele vai lá e vira a luz dessa pessoa. Ele vira o ser de luz que vai ajudar essa pessoa pro resto da vida dela, que vai ser quem vai libertar ela das garras do vilão. E é basicamente o que ele faz. A menina era maltratada e ele pega a menina, tira ela de lá. Eu não sei ao certo se ele compra ela ou se ele tira ela de lá e transforma ela na escrava dele. O ponto é, ele transforma ela deixa de ser escrava do cara escroto pra ser escrava dele e do outro cara que é meio que sócio dele, pra fazer essas paradas das action figure. E aí o que acontece é... Mas esse ponto na verdade é meio whatever. O ponto é... Ele pega a menina que era escrava e tira ela de escrava do cara mal e põe ela como escrava dele e do outro cara, que seriam os caras bons. Afinal eles dão comida pra ela, eles dão roupa pra ela, dão moradia pra ela e ela não é agredida. E aí o pessoal começou, não, mas você não pode, porque você está falando bem da escravidão, você está romantizando a escravidão, você está mostrando que a escravidão na verdade é algo bom, e sei lá o que. Você não pode mostrar algo ruim como algo bom, porque isso... Tá, vamos lá. É uma arte, é uma forma de se expressar. Ele pode fazer o que ele quiser lá. Ele pode colocar as coisas da forma que ele achar melhor. Você não gosta, você não consome. É simples. Eu já deixei de consumir uma série de coisas porque eu não concordava com a ideia que estava sendo aplicada ali. Eu deixei de ler várias coisas porque eu não concordava com a ideia que o escritor colocava na parada. E é simples. E eu inclusive só falo dessas obras de arte, desses criadores de conteúdo, de seja lá quem for, que eu parei de consumir o que essa pessoa produzia porque eu deixei de concordar, quando alguém menciona, tipo, fulano de tal, eu vi um vídeo do fulano de tal. Eu falo, eu não gosto de fulano de tal porque eu vi fulano de tal fez isso, então eu acho fulano de tal ruim. Eu acho fulano de tal um escroto da desgraça. Mas eu não chego e vou ficar falando pro fulano de tal, você é um escroto da desgraça, pare de fazer seu conteúdo, você é um merda, você não merece viver, você merece morrer, o que muitos fazem. Você merece morrer, conserte agora, peça desculpas, você tem que fazer o bagulho do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Não, eu simplesmente falo, eu não consumo conteúdo do fulano de tal porque eu acho o fulano de tal um trouxa. Ou então eu não consumo conteúdo do fulano de tal porque eu acho que o fulano de tal tá errado. É simples, eu não consumo. E aí eu deixo pras pessoas que concordam, que gostam do que ele faz, pra elas consumirem, porque é feito pra elas e não pra mim que não gosto. Beleza, outro ponto. Outra coisa. Mas romantizam a escravidão, parecem fazer algo que é bom. Cara, sério mesmo? Você tem ideia da diferença cultural dos povos? Porque eu acho engraçado que inclusive muitas dessas pessoas que começaram a questionar isso e falar disso, daquilo outro, são pessoas que protegem a diversidade cultural, porque você não pode falar mal do fulaninho, porque aquilo é a cultura do fulaninho, e você não pode usar a cultura do fulaninho, porque aquela é a cultura do fulaninho, e ai. Mas na hora desse cara, não, mas não pode.
Na obra de arte não pode. Beleza, escravidão não pode na obra de arte, não é mesmo? Tá bom, vamos lá. No Japão, onde esse cara reside, é um lugar complicado. Vocês que não fazem um mínimo de pesquisa, que não se dão nem ao trabalho de tentar compreender o que tá acontecendo de verdade, em vez de sair com uma manada atropelando todo mundo porque tá bonito falar mal, não conseguem perceber que o bagulho é muito mais fundo. Porque, inclusive, pegaram um tweet dele onde ele meio que falava que a escravidão pro personagem não parecia algo tão ruim, ainda mais daquela forma que estava sendo feito, e aí começaram a cair matando em cima do cara. No Japão existe um termo chamado karoshi. Eu nem sei se eu estou pronunciando certo. K-A-R-O-S-H-I. Esse termo significa literalmente morrer de trabalhar. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que eles acham isso incrível. A pessoa que acaba com esse termo é uma pessoa muito boa, pois ela deu a vida dela pelo trabalho. Ela deu a vida dela por todos os companheiros de trabalho, pelo trabalho dela. Ela não se importou com o sofrimento dela, com a falta de forças que ela foi tendo conforme o tempo foi passando. Ela continuou se esforçando ao máximo, até que ela foi lá e morreu. Esse é o nível do trabalho lá, pra muita gente. Principalmente pra animador e pra mangaka. O cara me trabalha 15 horas por dia fazendo raio do mangá, que é a média dos horários de muitos mangaka. 15 horas por dia o maluco trabalha, se matando, literalmente. Se você por acaso acha isso pouco, eu vou dar o exemplo de uma obra muito grande, inclusive uma das minhas obras favoritas, e eu não concordo nem um pouco com isso que fazem. Eiichiro Oda, autor de One Piece. Ele, em alguns relatos, ele mesmo diz que ele dorme 3 horas por dia, porque o resto é trabalhando. Eiichiro Oda, ele mal vê a família dele na semana. Você tem noção disso? Você tem noção que o cara trabalha 6 dias da semana sem voltar pra casa? Que esse é o nível de trabalho do cara? Ele dorme no raio do escritório dele onde ele desenha o mangá dele? Você tem noção disso? Que ele trabalha 6 dias direto, fica 6 dias direto no trabalho dele. E aí no 7º dia ele vai pra casa ver a família, e no dia seguinte ele volta pro trabalho pra ficar mais 6 dias direto sem ver a família. Eu acho incrível no escritório dele, e eu acho incrível como o pessoal... Cara, eu acho incrível como o pessoal lá normaliza isso de uma forma bizarra, a ponto de no escritório dele ter um desenho da filha dele agradecendo pelo sacrifício dele, que tá escrito: obrigado por tudo que você fez, papai. Como eles acham isso normal. Eu já tive contato com pessoas que são japonesas e que moram aqui no Brasil, e uma delas me relatou que eles incentivam, tipo, a mesmo que você nasceu aqui no Brasil, mas se você veio de uma família japonesa, eles incentivam você a ter mais contato com outros japoneses. E ela tinha mais contato com outros japoneses. Ela fazia parte de um grupo de corrida. E aí um dia ela foi correr e tipo, ela falava que todos os treinos eram puxados, só que um dia ela estava passando mal. Só que ela pensou: não, eu não posso desapontar os meus companheiros, eu não posso desapontar o meu treinador, os meus amigos que estão correndo comigo. Então mesmo passando mal eu vou correr. Sabe o que aconteceu? Ela desmaiou enquanto corria. E aí quando ela se deu em si de que ela desmaiou e ela acordou de novo, ela começou a chorar. E ela não começou a chorar porque ela estava passando mal. Ela começou a chorar
porque ela se considerava uma inútil, imprestável, porque ela não conseguiu completar a corrida dela. Porque ela se achava tão inútil a ponto de não conseguir aguentar uma passadinha de mal e concluir a corrida. Esse é o nível da cultura dos caras, do psicológico deles. A menina passou mal e desmaiou, e a primeira coisa que ela pensou foi: eu desapontei todo mundo, eu não consegui chegar lá só porque eu estava com um mal-estar que fez ela desmaiar. Mas ela cagou pro desmaio, cagou que ela passou mal e apagou no meio da corrida e pensou: eu sou uma vergonha por não ter chegado lá. Essa foi a reação dela, tanto que ela disse que conforme o tempo foi passando, ela meio que tentou se desvencilhar e ela acabou se separando, porque depois, conforme o tempo foi passando e ela conheceu outras pessoas, ela viu que essa cultura é uma merda, é uma toxicidade incrível que mata a pessoa, e não é à toa que pessoas morrem lá. E o mais bizarro, os que não morrem de tanto trabalhar, quando você não morre de tanto trabalhar, você simplesmente atenta contra a sua própria vida. E o bagulho é tão bizarro, mas tão bizarro, que tem uma floresta onde as pessoas vão pra porem um ponto final na vida, pra acabar com a vida. Eu não tô falando os termos aqui porque o YouTube é meio sensível com isso. E aí a pessoa vai lá, leva uma corda e se pendura na árvore. Sim, dessa forma que você tá pensando. É tanto verdade que teve até um influenciador que foi pra lá e gravou uma dessas pessoas que já não tinha mais vida. Na época deu uma polêmica do caramba porque ele gravou a pessoa. Mas eu acho engraçado, voltando pra Mushoku Tensei, que o problema é a obra, né? O problema é a obra retratar a escravidão. O problema não é as pessoas lá viverem uma escravidão. O problema não é esse. O problema não é o cara trabalhar 15 horas por dia. O problema não é um animador ficar no raio do estúdio 3 dias sem ver a família, recebendo uma miséria, sendo colocado para consertar erro de outras pessoas que desenharam. O problema não é esse não. O cara ficar 3 dias seguido no trabalho e depois sair do estúdio falando: eu saí de lá porque eu tive que ficar 3 dias seguido para animar. O problema não é esse não. O problema não é as pessoas com uma pressão gigantesca na cabeça, que quando elas, mesmo tendo algo, elas se consideram inúteis, se consideram um pedaço de lixo, se consideram uma pessoa que não merece viver, vai lá e põe um fim na própria vida. Ou então as pessoas que são encontradas caídas, porque morreu de tanto trabalhar, se esforçou tanto que morreu. O problema não é isso não. O problema realmente é a animação de Mushoku Tensei falando de escravidão. E o autor expressar isso de uma forma falando que pro Rudeus, por ter tantas vantagens, aquela escravidão não é tão ruim. Aí eu te pergunto, como todo mundo falou, o cara é a favor de escravidão, mas será que pra ele, esse nível de trabalho que ele colocou lá, não é uma coisa leve e suave comparado ao que ele vê e talvez até com o que ele passe? Mas o problema é ele retratar isso. O problema é ele mostrar como uma coisa boa, porque viver nessa vida de merda, meus olhos até eu acharia isso uma coisa boa. O problema é ele falar que pode aparentar uma coisa boa. O problema é esse. O problema não é ele viver uma vida dessa ou até pior. O problema não é ele achar que ele é um merda, porque se ele não faz horas complementares no trabalho, ele é um lixo. Porque é a cultura que se é disseminada lá. O problema não é esse não. O problema realmente é uma animação que é uma forma de expressão, de muitas vezes até revolta do próprio autor, ou às vezes ele só tá querendo fazer o choque, como muitos já fazem por aí e fazem a rodo. Porque muitas vezes o cara não quer passar uma mensagem, ele quer só chocar, ele quer impactar, ele quer virar e falar: pum, é isso. Se toma um susto aí, meu nobre. Mas o problema realmente é a animação, não é o que o pessoal passa por lá, não é a merda que eles vivem. E eu acho engraçado
que a galera fala como se escravidão não existisse mais. Amigo, você mora no Brasil. Não faz muito tempo que eu vi uma notícia de uma galera que tava trabalhando igual escravo. Com os caras, porque os caras sempre trazem, aí fala que o maluco custou, que o maluco custou a moradia, que o maluco custou a comida, a roupa que deram pra ele, o preço da passagem de tirar ele de um lugar e levar lá pro outro onde ele tá trabalhando. Então ele só vai conseguir sair do trabalho quando ele pagar essa dívida, e essa dívida nunca acaba. Vive acontecendo aqui no Brasil, mas realmente é um problema retratar isso como se fosse algo positivo. Porque esses caras que estão trabalhando lá, eles realmente não enxergam isso como algo positivo, não. Ou o pessoal lá do Japão não enxerga isso como algo positivo, não. O problema realmente é a obra de arte. O problema não é que isso acontece na vida real e muita gente realmente enxerga isso como algo normal. Não, não é esse o problema, não. Eu acho engraçado que foi um estardalhaço do caramba, mas animador morrendo, tirando a própria vida, tendo problema de saúde por causa de trabalho. Não, isso não é problema nenhum. Voltando pro Oda, pra falar do Oda, sabe quantas vezes ele tirou férias ou a folga dele, que seria merecida? Que aqui no Brasil, se você tem carteira assinada, você a cada um ano de trabalho você tem direito a 30 dias de férias, ou 20, dependendo, se você quiser vender seus dias, ou separar de 15 em 15. Lá, desde 97, que foi quando ele começou a fazer One Piece, até 2023, até o mês de agosto de 2023, ele tirou 3 meses de férias. Sabe o que é tirar 3 meses de férias? Desde 97. Eu nasci, esse cara já trabalhava. Você tem noção disso? Que eu estava pensando em nascer, eu velho embrião lá, pensando em nascer, falando, não, agora eu vou aqui nascer. O cara já tava fazendo o bagulho, já tava trabalhando igual um maluco ensandecido. E aí o cara tirou férias, entre aspas, né? Porque ele tirou 3 meses de férias, mas esses 3 meses foram diluídos nesses anos de obra, e um deles, inclusive, eu nem considero férias. A primeira vez que ele tirou férias foi quando o anime deu time skip, a obra deu time skip, que pra quem lê ou assiste sabe o que é, que foi um tempo onde se passa 2 anos dentro da obra e não mostra direito o que aconteceu ali, que aí ele tirou 1 mês para ele pensar como seria a volta do time skip e o que ele faria com os personagens depois desse time skip. Então ele tirou para trabalhar de qualquer forma, então né, não é... Se você tira umas férias e nas férias você tá pensando no trabalho e fazendo coisas pro seu trabalho, não é férias. Então beleza, vamos lá. A outra vez foi agora recentemente, quando acabou o arco de Wano, quando tipo tava ali no final, já meio que tava tudo resolvido, ele foi lá e tirou 1 mês porque ele precisava pensar, ele precisava dar uma descansada pra pegar esse final da obra e sair rebentando, que inclusive quem tá lendo sabe que o bagulho tá ficando louco. E o último mês foi uns meses atrás aí, que ele estava com problemas de saúde e precisava fazer uma cirurgia, e aí ele tirou, ele já estava vendo com a Shonen Jump para ele poder tirar mais 1 mês aí de, entre aspas, férias, para ele poder fazer essa cirurgia e se recuperar dela, que era o tempo certinho para ele poder voltar a toda fazendo as paradas. Mas olha pra você ver o nível que o cara tá trabalhando. Esse é o nível que o cara tá trabalhando. E o problema realmente é Mushoku Tensei. Mushoku Tensei é o problema. O problema não são as pessoas que tiram a própria vida porque se sentem um pedaço de cocô por não fazer esses horários malucos. O problema não são as pessoas morrendo porque não conseguem mais se aguentar. Não é esse o problema. O problema realmente é uma obra. Uma obra que retrata isso. Eu vou até mencionar aqui também esse caso aí de ele supostamente ter gostos por
por pessoas que não atingiram a idade consensual. Vou falar aqui, menor de idade. Muita gente está associando o escritor a isso, porque o personagem, como eu disse, que tem sérios problemas mentais e é problemático pra caramba, que é o personagem principal, ele aparenta gostar de pessoas mais novas. Se você levar toda a lógica e tudo que acontece, você até fica muitas pessoas ficam num dilema, porque o corpo dele é de um garoto de 14 anos, mas a mente é de um cara de 41, que por sua vez, lá pelos seus 14 anos, deixou a vida real pra ficar num mundo de fantasia que ele mesmo bolou dentro de casa por causa de problemas que ele teve quando ele ia pra escola, problemas sérios inclusive. E não tô defendendo o cara, não tô falando que é certo ele pensar assim, mas vocês têm que lembrar que o cara é um problemático. Do tipo que a gente colocaria trancadinho pra tentar resolver, ou que precisaria de muita sessão com muita gente conversando pra entender a cabecinha, tá ligado? Porque o cara realmente tem muito probleminha, não é pouco não. Ele seria alguém que realmente precisaria de um acompanhamento por vários anos pra conseguir ser relativamente normal na sua psique. Não é à toa que o anime mesmo mostra que ele não consegue, mesmo tendo renascido em um outro mundo, com outro contexto, com uma chance nova de ser diferente, ele ainda tinha o mesmo trauma que ele tinha no mundo real, que era não conseguir sair de casa por causa do que aconteceu com ele no mundo real. Porque depois que esse episódio no mundo real acontece com ele, ele era novo, ele se prende em casa e nunca mais sai. Ele não foi nem no velório dos pais dele por conta disso. Falaram, eu não lembro dessa parte, mas falaram que ele ficou se masturbando e não foi pro velório dos pais. Não posso confirmar. Se pá, tá aparecendo aí na tela se isso é verdade ou não. Mas, cara, olha o nível da mente do personagem. Não bate nem um pouquinho, mas não bate mesmo. Ele é malucão. Então, se aos olhos dele isso tá certo, obviamente tá errado, porque ele é bem problemático, né? Se no consenso geral da humanidade, embora o consenso geral da humanidade muitas vezes tá dando uns probleminhas chute sério aí, que o bagulho tá ficando louco, principalmente aqui no nosso país maravilhoso, se no consenso geral é errado uma pessoa maior de idade ir atrás de uma pessoa menor, é errado você escravizar uma outra pessoa, e na cabeça dele sabendo quem ele é e o que aconteceu com ele, obviamente você consegue ver claramente que o cara realmente tem problemas ainda na cabeça dele, que o cara realmente tá com sérios pericutico, o tic-teco não tá funcionando e tem um barulho de trem no coco dele. E na visão dele, obviamente, isso vai ser certo. Mas na visão de muita gente, muita coisa é certa e na verdade essa coisa é muito ruim e nociva. Tem pessoas, inclusive, eu acho engraçado que isso é uma obra de arte. Enquanto na vida real tem pessoas, inclusive, jurando as outras de morte, falando que... mandando ameaça, mandando entre outras coisas, mas ninguém faz nada. Porque realmente o problema é uma obra de arte que retrata um pouco da realidade, que retrata que sim, existe pessoas que são maiores de idade e vão atrás de pessoas que são menores, como teve um caso há um tempo atrás e todo mundo jogou panos quentes em cima, que retrata que tem pessoas ainda que acreditam que a escravidão é uma boa solução e acham isso algo positivo, como existe ainda, tanto que a gente vê casos de escravidão aqui no Brasil, e eu acabei de mencionar como funciona o trabalho no Japão, em muitos casos, mas o problema é a obra de arte falando isso e mostrando como as pessoas conseguem enxergar isso de forma positiva. O problema não é isso existir na vida real mesmo não. O problema não é toda a população, num geral, viver uma escravidão velada e achar que tá tudo bem. O problema não é esse.
O problema não é você, fulaninho, achar que você não é escravo porque aboliram a escravidão, mas na verdade você só é um escravo mais velado, com desculpas para justificar o porquê você é obrigado a fazer as coisas que você tem que fazer. Mas o problema realmente é a obra de arte. O problema não são os casos de abuso. O problema não são as pessoas realmente passando por situações análogas à escravidão e sendo consumidas por conta disso. O problema é uma animação que mostra como as pessoas podem ver a positividade em algo hediondo. Muito bom, parabéns, viu, seu cocô?